Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai explorar uma ideia simplesmente genial e absolutamente fundamental para o sucesso de negócios inovadores. Sabe aquela sensação de estar lutando por cada centímetro em um mercado hipercompetitivo, supersaturado? Pois é. A ideia aqui é escapar dessa briga sangrenta e navegar para águas abertas, tranquilas e, o mais importante, incrivelmente lucrativas. Espaços de mercado totalmente incontestados. Então vamos mergulhar nisso de cabeça. Pensa comigo, como é que um grupo de artistas de rua do Canadá, tipo ex-enguridores de fogo e equilibristas, conseguiu construir um dos maiores impérios mundiais do entretenimento sem ter um único animal como atração principal? É quase inacreditável, não é? A história de sucesso do Cirque du Soleil, que floresceu numa indústria que todo mundo achava que estava com os dias contados, vai ser o nosso ponto de partida para desvendar o que realmente significa pensar fora da caixa no mercado. Seção 1. Oceanos vermelhos versus oceanos azuis. A metáfora do mercado. Olha só que coisa interessante que a gente tem aqui nos dados. A disparidade é gigante. Quando a gente analisa os lançamentos de novos negócios, dá para notar que 86% das iniciativas focam em extensões de linha, ou seja, dentro daqueles oceanos vermelhos e agressivos que a gente mencionou. Só que, detalhe, essas iniciativas geram só 39% do lucro total. Por outro lado, os lançamentos focados em criar oceanos azuis representam apenas 14% das iniciativas. É raro, mas adivinha, eles são responsáveis por absurdos 61% de todos os lucros. Isso prova, sem sombra de dúvida, o quão rentável é focar em criar mercados inteiramente novos em vez de brigar pelo que já existe. E colocando essas estratégias lado a lado, as diferenças gritam. A estratégia de Oceano Vermelho tem um foco quase obsessivo em vencer a concorrência dentro de um espaço de mercado que já está ali, espremendo a demanda existente. Em total contraste, a estratégia do Oceano Azul simplesmente não quer vencer a concorrência. Na verdade, o objetivo é tornar a concorrência completamente irrelevante. A ideia não é explorar a mesma demanda de sempre, e sim criar e capturar uma demanda totalmente nova em um terreno onde literalmente não tem ninguém lutando por aquele espaço. E para entender por que competir usando aquelas regras antigas era de fato uma batalha perdida, é só olhar para a situação bem sombria do circo tradicional antes do Cirque du Soleil aparecer. O setor sofria com custos altíssimos para comprar, transportar e cuidar de animais. Tinha também os artistas super famosos, que custavam uma fortuna e tinham um poder de negociação enorme. E o público? A demanda estava despencando. As crianças da época já preferiam videogames, tipo PlayStation, e os grupos de defesa dos animais não paravam de protestar. A indústria estava estagnada. Tentar ser só mais um circo tradicional, ou até o melhor circo tradicional, não fazia o menor sentido. Seção 2. A inovação de valor redefinindo o problema. Então, o ponto crucial da coisa toda é exatamente esse conceito, a inovação de valor. Historicamente, quem estuda estratégias de negócios sempre falou sobre um trade-off, uma escolha obrigatória entre valor e custo. A regra antiga dizia o seguinte: ou você cria muito valor, mas isso vai custar caro, ou você entrega um valor mediano, mas mantém os custos baixos. A estratégia do Oceano Azul joga essa regra pela janela. A verdadeira inovação não é só pendurar um monte de características caras no produto e nem cortar preços loucamente. É buscar, ao mesmo tempo, a diferenciação e o baixo custo. É literalmente mudar as regras do jogo. E acompanhando a lógica do triângulo da inovação de valor, a gente consegue ver certinho como esse equilíbrio funciona na vida real. Voltando ao Cirque du Soleil, eles jogaram os custos lá para o chão. Como? Eliminando apresentações super caras com animais e aquele formato cansativo de 3 picadeiros simultâneos. Mas ao mesmo tempo que o custo caiu, o valor subiu muito. Eles trouxeram toda aquela sofisticação do teatro, enredos super envolventes, músicas originais, uma iluminação de cair o queixo. Ou seja, cortaram os custos desnecessários do padrão circo e injetaram um altíssimo valor do padrão teatro. Sensacional, não é? E a grande sacada de tudo isso é que eles não tentaram roubar o público das grandes marcas de circo infantil. Eles não fizeram só um circo um pouco melhor. Eles misturaram de forma genial a adrenalina do picadeiro com a classe e a profundidade do teatro. E sabe o que aconteceu? Eles atraíram um público que nunca ia ao circo. Adultos e clientes corporativos que estavam dispostos a pagar preços super altos, muito maiores que os dos ingressos antigos. Ao redefinir a indústria, o Cirque du Soleil criou o seu próprio Oceano Azul e nadou de braçada sozinho por muitos e muitos anos. Seção 3. O modelo 4 ações. O kit de ferramentas prático. E aqui temos algo que ilustra brilhantemente o lado prático. É uma grade com 4 perguntas fundamentais que qualquer negócio tem que fazer se quiser reconstruir o valor para o cliente. Vamos lá. Número 1.
Quais atributos que o setor considera indispensáveis, mas que podem ser eliminados? Número 2. O que pode ser drasticamente reduzido em relação aos padrões normais do mercado? 3. Quais elementos precisam ser elevados bem acima desse padrão? E a número 4, que é a mais transformadora. Que atributos devem ser criados do zero, coisas que o mercado nunca ofereceu? Esse modelo quebra aquele ciclo vicioso e empurra o negócio para longe da mesmice. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como é que a gente aplica, na prática, essa estrutura toda das 4 ações em um mercado real, super conservador e que já está estagnado há décadas? Para ver como a teoria vira prática, vamos analisar outro caso fantástico que mexeu com a forma como a gente consome uma das bebidas mais tradicionais que existem. Seção 4. Criando novos mercados, o estudo de caso da indústria de vinhos dos Estados Unidos. Para a gente contextualizar direito, no final da década de 90, o mercado de vinhos americano valia bilhões, mas estava incrivelmente saturado. Era uma guerra total, um verdadeiro oceano vermelho. E observando a nossa matriz de avaliação de valor, dá para ver exatamente como isso funcionava. O eixo horizontal agrupa tudo que a indústria de vinho achava que importava. Preço alto, termos enológicos super difíceis de pronunciar, prêmios na garrafa, campanhas de marketing gigantes e aquele envelhecimento clássico nos barris. Prestem atenção na curva estratégica. Todo mundo, dos produtores chiques aos mais baratos, estava competindo exatamente nos mesmos atributos, gastando rios de dinheiro nas mesmas coisas. Alguém tinha que romper com isso e desenhar uma curva nova. Aí entra a vinícola australiana Casella Wines, com a marca Yellowtail. O que eles fizeram? Pararam de olhar para os concorrentes e foram olhar para os não clientes. Aquela galera que preferia tomar cerveja ou um drink no fim de semana. Aplicando a lógica das 4 ações, eles eliminaram de cara aquele jargão de especialista que intimidava o consumidor e o custo do envelhecimento clássico. Reduziram a complexidade e a variedade enorme de uvas, que só deixava o cliente confuso no corredor do mercado, mas aí eles elevaram um pouquinho o preço em comparação àqueles vinhos super baratos de garrafão e criaram uma coisa nova. Um vinho leve, divertido, fácil de beber e super acessível. Mudou completamente o foco. Virou uma experiência descomplicada. 4,5 milhões. Isso mesmo. Essa foi a quantidade absurda de caixas que a Yellowtail vendeu por ano, transformando a marca no vinho importado número 1 na história dos Estados Unidos em apenas 2 anos. E isso sem fazer campanhas publicitárias milionárias e sem usar nenhum pingo daquele jargão complicado de vinho. O segredo? Eles não ficaram brigando por aqueles consumidores antigos que já sabiam tudo sobre taninos e safras. Eles trouxeram o pessoal da cerveja direto para o mercado de vinho, aumentando o próprio tamanho do universo de consumo. A inovação de valor trouxe lucros astronômicos sem precisar entrar em disputas por parcelas de mercado. E isso nos deixa com uma provocação genial para encerrar. Qual oceano azul, gigantesco e totalmente incontestado, está só esperando para ser descoberto no panorama de qualquer indústria hoje em dia? A verdade é que, quando a gente começa a ignorar a concorrência tradicional e foca de verdade em redesenhar o que entregamos de valor, a inovação em grande escala finalmente acontece. Fica aí o convite para a gente questionar as regras do jogo e olhar muito além do óbvio. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.